Irmãos, minhas irmãs, estamos no primeiro domingo da Quaresma, dentro deste grande retiro espiritual proposto a toda a Igreja. E aqui, na Igreja do Carmo, no Centro Histórico de São Luís, nos deparamos com este conjunto da liturgia da Palavra e constatamos, nesta liturgia da Palavra que acabou de ser proclamada, aquilo que é a essência da Quaresma, mas que não se limita apenas ao tempo quaresmal, deve ser uma atitude de vida que nós, católicos, precisamos ter. Que essência é essa? Que atitude é essa? A atitude de sempre repensar a vida. A atitude de olhar para o seu interior e perceber o que há dentro de mim. Quais são as forças e as fraquezas? Quais são as limitações e as falhas? Quais são as virtudes e as qualidades e os dons? Esse é um trabalho essencial para nós atingirmos a principal das virtudes, que se chama humildade. Porque o humilde, ele reconhece diante de si, diante de Deus e diante dos irmãos, aquilo que ele é de fato. Ele não acrescenta nada e ele não tira nada. E fazer isso exige de nós uma coragem, porque muitas vezes é um processo dolorido. Olhar no espelho e admitir quem eu sou, como estou, a maneira que vivo, as atitudes que tenho, algumas vezes dói, porque nós vamos vendo que existem altos e baixos, certezas e incertezas, contradições dentro de nós. E tudo isso acontece porque nós fomos afetados pelo pecado. E afetados pelo pecado somos fracos. E fracos falhamos. Mas essas falhas só serão trabalhadas e nós só amadureceremos como pessoa, como católicos, e nos nossos relacionamentos, no relacionamento com Deus, à medida em que temos coragem de olhar para dentro de nós. E isso causa medo, porque a pessoa muitas vezes tem um receio ou não consegue lidar com aquilo que ela enxerga dentro de si. Por isso é dolorido admitir a falha, reconhecer o erro, perceber uma fraqueza, notar uma contradição, perceber um limite que, inclusive, diante daquele limite, eu sou impotente, eu gostaria de mudar, mas não consigo. Luto, patino, mas não saio do lugar. Isso é um processo desafiador, doloroso, mas necessário. E por isso Jesus vai ao deserto. Claro que ele também vai ao deserto, porque ele está configurando-se ao povo de Deus que caminhou 40 dias e 40 noites no deserto para purificar-se e para poder entrar na terra prometida. Claro que ele passa 40 dias e 40 noites no deserto também para recordar Moisés, que subindo ao monte, faz a experiência com Deus Pai,
e dali traz o mandamento, a orientação de Deus. Claro que ele passa 40 dias e 40 noites no deserto para configurar-se ao profeta Elias, que ao também passar um tempo no deserto e no monte, ele tem um encontro com Deus e consigo mesmo. Então é preciso que nós façamos esse movimento de Jesus para ter esse encontro com Deus, sua palavra, seu ensinamento, seus mandamentos, o seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão. Fazer esse movimento de ir ao deserto para ter o encontro com as tentações, com aquilo que inclusive os primeiros monges chamam de logismoi, que são em grego os pensamentos que me tentam, que muitas vezes me tiram do caminho, me desviam, fazem com que eu erre o alvo, e pecar é isso, é errar o alvo. A pessoa erra o alvo, ela pecou, ou seja, ela não atingiu a meta, não atingiu o alvo, ela pecou alguns centímetros ou para um lado ou para o outro, ela não acertou a meta. O conceito bíblico, por incrível que pareça, do pecado é esse, no Antigo Testamento. Hoje, com a teologia, nós compreendemos o pecado como um abuso da nossa liberdade. Mas é um encontro consigo mesmo para trabalhar-se. Segue a lógica que nós temos, inclusive, na medicina. Às vezes você tem uma febre, falando bem básico, né? A febre não é o problema, a febre é um sintoma. Você vai ao médico, o médico escuta você falar do sintoma, mas ele vai pedir uns exames para ele conhecer como é que está o seu organismo, e a partir daqueles exames é que ele vai poder agir, interferir naquela situação e ir na fonte do que está causando a febre. Então, ir para o deserto, ou seja, ter momentos de oração, reservar tempos de silêncio, de meditação e contemplação, ter o hábito de rezar, de refletir, e se ir para o deserto, sair do barulho, do ativismo, do corre-corre, daquilo que nos distrai, da barulheira, do excesso de barulho em todos os sentidos, da preocupação exagerada com as coisas, do barulho exterior, que a gente só o tempo inteiro está se ocupando com alguma coisa, porque isso nos anestesia. Faz com que nós nos voltemos para fora e esqueçamos o mundo interior para nos autoconhecermos. E autoconhecer-se, sem que isso seja autoajuda, é um processo que todo cristão precisa fazer, porque, como na lógica da medicina, eu só vou conseguir trabalhar aquela febre, aquele sintoma, quando eu sei as causas, quando eu sou consciente de como o meu corpo está funcionando ou está com algum tipo de deficiência. Então, a lógica espiritual, e diria até uma lógica que se parece com a lógica da psicologia, eu só vou conseguir amadurecer, crescer, repensar a vida, trabalhar os meus defeitos, fraquezas, contradições,
Eu só vou conseguir fazer isso quando eu paro para fazer esse processo de autoconhecimento. Admitir para si mesmo, sem se condenar, sem se julgar, sem alimentar sentimento de culpa, sem ficar se cobrando, admitir para si mesmo as falhas, a minha preguiça, o meu orgulho, a minha vaidade, a minha falta de paciência, a minha falta de diálogo, o meu ativismo, o excesso de barulho, o meu egoísmo, o meu individualismo, o meu apego exagerado aos bens materiais, o meu apego a coisas ou a vícios ou a situações, as minhas negligências, o meu conformismo ou comodismo com certas coisas, os meus desequilíbrios. Eu só vou conseguir trabalhar tudo isso se eu der o primeiro passo, fazer o exame, como na medicina, para conhecer a fonte de tudo isso. E muitas vezes nós falhamos na nossa caminhada espiritual, porque a caminhada espiritual não pode ser só espiritual, ela parte de uma base humana. É preciso trabalhar o ser humano, a pessoa que você é, para que a base espiritual seja construída naquilo que você é, humano, humana. Porque muitas vezes a pessoa pode ter, rezar 1000 Ave-Marias, fazer 2 horas rezando o rosário, mas tudo isso cai por terra porque o alicerce da casa, que é humano, não consegue sustentar. E é por isso que também tantas outras vezes na nossa espiritualidade nós caímos em contradições e não conseguimos ser um pouco mais fiéis ou até crescer e amadurecer, porque a nossa base humana está parada, não é trabalhada. Portanto, ir para o deserto para fazer esse processo de autoconhecimento, o deserto, o silêncio, a oração, o retirar-se, a meditação, a contemplação, meditar a palavra de Deus, nos ajuda a dar os passos necessários para esse crescimento interior. E claro, vai precisar de nós também uma atitude de humildade. E que atitude de humildade é essa? Primeiro, de eu reconhecer o limite. E segundo, de eu ser capaz de, a partir do reconhecimento do limite, não varrer isso para debaixo do tapete. Admitir. E admitindo, bem, eu sou muito egoísta, eu tenho que trabalhar isso. Coloca isso na oração: Senhor, dá-me o dom da empatia, da solidariedade, da compaixão, do sair de mim. Mas também não fique só nesse pedido. Comece a exercitar o remédio para isso. Se eu fico muito acomodado no meu canto e não ajudo ninguém, vou começar a sair e ir ao encontro das pessoas para ajudar. Se eu fico o tempo inteiro olhando só os meus problemas, eu vou também tirar um tempinho para escutar o outro, para saber no que eu posso também ser auxílio para o irmão, nem que seja na escuta. Se eu sou uma pessoa que não dialoga, que não sabe escutar, não sabe falar, escuta se ofendendo e fala agredindo, eu vou começar a aprender a silenciar e não me ofender. Eu vou começar a aprender a, dentro da perspectiva do diálogo, falar sem agredir, a ter caridade naquilo que eu falo.
é um trabalhar-se. E às vezes, na nossa caminhada cristã, o grande problema que nós enfrentamos é a falta do conhecimento de si, e às vezes o pouco que eu conheço de mim, eu ainda ignoro e não trabalho. Portanto, nesse tempo quaresmal, a partir do evangelho que nós ouvimos, a partir dessa atitude de ir para o deserto, nós somos chamados, principalmente através da nossa oração, a trabalhar o nosso interior. E eu repito, sem julgamento, sem autocondenação, sem desanimar, porque eu encontrei esse ou aquele defeito. Até porque também nós não somos só defeitos. Existem também muitas qualidades, dons, riquezas, que devem ser valorizadas, mas não devem ser também uma vaidade que nos cega dos defeitos. É preciso o devido equilíbrio. E para o deserto, para que nós possamos ter condição de, nos conhecendo, fazer um trabalho de conversão, colaborando com a graça de Deus, de amadurecimento, repensando a nossa vida e as nossas atitudes. Infelizmente, a grande maioria dos católicos não faz isso. Está distraído com o barulho, está distraído apenas com a prática de ritos, apenas com a prática de leis e normas, apenas com ritualismo, e como não consegue trabalhar-se, porque está voltado para práticas exteriores, não amadurece. E na vida de fé fica marcando passo, não vai para frente. E algumas vezes até regride, porque a base humana não está sendo trabalhada. E esse, para nós, eu falo isso com ousadia, na Igreja Católica é um dos grandes problemas que nós temos. Nós não trabalhamos a parte humana. Nós não nos trabalhamos. E esquecemos que é a partir do humano que a espiritualidade é sustentada e se desenvolve. Se o humano não é trabalhado, a espiritualidade vai cair por terra depois de um tempo. Não vai se sustentar. É como diz, se eu não me engano, Santo Agostinho, ou foi São Tomás de Aquino, vou ficar devendo essa informação para vocês. A graça pressupõe, ou a graça supõe a natureza. Para a graça agir, ela precisa da natureza. Que natureza é essa? A humana. Tanto como colaboração, como no nosso autotrabalho. E aí reside também a conversão e o amadurecimento como pessoa, o amadurecimento nas nossas relações. A espiritualidade não é uma coisa desencarnada. Ela está encarnada na vida e está encarnada na nossa condição humana. Sem trabalhar o nosso humano, nós não vamos progredir espiritualmente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.